Corinthians pode estar prestes a perder mais uma joia do terrão. E dessa vez não estamos falando de Yuri Alberto, não estamos falando de Breno Bidon, nem de Hugo Souza. O nome da vez é Gui Negão. O atacante de apenas 19 anos entrou no radar do Internacional e a situação pode ganhar novos capítulos já nos próximos dias. E o que mais preocupa é que essa história acontece justamente em um momento delicado das finanças do Corinthians. Porque o clube precisa vender. E quando um clube precisa vender, qualquer proposta vira assunto. Mas calma, porque existe um detalhe nessa história que pode mudar completamente os planos do Inter. E é sobre isso que vamos falar agora. Fica até o final porque existe uma informação envolvendo Yuri Alberto que pode ser decisiva para o futuro de Gui Negão no Corinthians. A situação começou quando surgiu a informação de que o Internacional está monitorando o atacante do Timão. O clube gaúcho procurou detalhes sobre o jogador e avalia a possibilidade de avançar nas negociações durante os próximos dias. Não é apenas uma consulta simples. O interesse existe, e o nome agrada internamente, principalmente porque Gui Negão é visto como um jogador de potencial e que ainda pode evoluir muito. Só que existe um problema. O Corinthians também sabe disso, e é justamente por esse motivo que o clube renovou o contrato do atacante recentemente. Gui Negão tem vínculo até 2030, uma renovação feita para proteger um patrimônio do clube. Mas será que isso é suficiente para impedir uma saída? Daqui a pouco eu vou mostrar um detalhe que pode colocar ainda mais pressão sobre a diretoria, porque o Inter não é o único interessado. Enquanto isso, a situação do atacante dentro do elenco também chama atenção. Desde a chegada de Fernando Diniz, Gui Negão perdeu espaço. O jovem praticamente desapareceu das opções da equipe principal. Além disso, uma lesão de grau 2 na coxa direita acabou atrapalhando ainda mais sua sequência. O resultado foi simples: menos minutos, menos oportunidades, menos visibilidade. E quando isso acontece, outros clubes começam a enxergar uma oportunidade de mercado. Foi exatamente o que aconteceu agora. Mas aqui vem a primeira bomba. O Internacional não é o único observando a situação do atacante. Existe também interesse vindo da Europa. E isso muda completamente o cenário. Segundo as informações divulgadas, o Galatasaray também monitora Gui Negão. E quando aparece um clube europeu na disputa, tudo fica mais complicado. Porque o poder financeiro normalmente é maior. Porque o projeto esportivo costuma atrair jovens jogadores. E porque o Corinthians sabe que uma proposta internacional pode ser difícil de segurar. Agora presta atenção. Porque a partir daqui a situação começa a ficar ainda mais preocupante. O problema não é apenas o interesse em Gui Negão. O problema é o contexto que o Corinthians vive atualmente. A diretoria estabeleceu uma meta financeira para a temporada. E essa meta passa diretamente pela venda de jogadores. O clube projeta arrecadar cerca de 151 milhões de reais através de negociações. Repito, 151 milhões de reais. É muito dinheiro. E isso significa que o mercado da bola pode mexer bastante com o elenco do Timão nos próximos meses. Quando existe uma necessidade tão grande de arrecadação, nenhum jogador pode ser considerado totalmente negociável, nem mesmo jovens promessas. E é aí que surge uma preocupação enorme para o torcedor, porque Gui Negão não é o único nome citado nos bastidores. Outros jogadores também aparecem como possíveis saídas, e alguns deles são extremamente importantes para o elenco. Hugo Souza, André Ramalho, Breno Bidon, todos aparecem em cenários que podem gerar movimentações no meio do ano. Agora imagina o impacto. Você perde uma promessa como Gui Negão, depois perde um titular importante, e ainda vê outras propostas chegando. É exatamente esse efeito dominó que preocupa parte da torcida. Mas segura porque tem mais. Existe um personagem nessa história que pode ser fundamental para o avanço do Inter. E talvez muitos torcedores nem tenham percebido isso. Estamos falando de Fabinho Soldado, hoje executivo de futebol do Internacional, mas que conhece muito bem o Corinthians. Fabinho trabalhou no clube, conhece os bastidores, conhece os atletas, conhece o potencial de muitos jovens do terrão, e justamente por isso pode enxergar oportunidades que outros dirigentes talvez não enxerguem. Recentemente ele falou sobre a estratégia do Inter para a próxima janela, e deixou claro que o clube busca reforços pontuais para fortalecer o elenco. Ou seja, o Internacional está no mercado, está atento, e está procurando oportunidades. A pergunta é, Gui Negão virou uma dessas oportunidades? Porque se a resposta for sim, a tendência é que essa história ganhe força rapidamente. Agora chegamos ao ponto mais importante de todo esse assunto. O detalhe que pode mudar tudo. Yuri Alberto. Por que Yuri Alberto é tão importante nessa história? Porque uma possível saída dele pode fazer o Corinthians mudar completamente seus planos. Se Yuri receber uma proposta e deixar o clube, o setor ofensivo perde uma peça fundamental. E nesse cenário, vender Gui Negão deixaria de fazer sentido.
sentido. A diretoria precisaria preservar opções para o ataque, principalmente pensando na sequência da temporada. Ou seja, o futuro de Gui Negão pode depender diretamente do que acontecer com Yuri Alberto. Percebe como tudo está conectado? Uma negociação interfere na outra. Uma saída muda completamente o planejamento. E isso explica por que a situação ainda está aberta. O Corinthians avalia cada movimento. O Inter monitora. O mercado observa. E a torcida acompanha tudo com atenção. Porque ninguém quer ver mais uma joia deixando o clube sem que exista um retorno esportivo importante. Na minha opinião, o Corinthians precisa tomar muito cuidado. É claro que o clube necessita equilibrar as contas. Isso ninguém discute. Mas vender jovens promessas apenas para tapar buracos financeiros pode gerar problemas ainda maiores no futuro. Gui Negão é um jogador que ainda não teve sequência suficiente para mostrar todo o potencial. E justamente por isso eu acredito que uma decisão precipitada seria um erro. Agora, se aparecer uma proposta realmente fora da curva, aí a conversa muda. O futebol funciona assim, mas vender por vender não pode ser a solução. E eu quero saber sua opinião. Se chegasse uma proposta do Internacional por Gui Negão, você venderia ou daria mais oportunidades ao atacante no Corinthians? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas. E se você gosta de notícias do Timão sem enrolação, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Porque as próximas semanas prometem movimentar muitos bastidores do Corinthians. E essa história de Gui Negão pode estar apenas começando.